Oi, gente, vamos começar aqui então a desenvolver a partir desse modelo que eu vou entregar para vocês, uma apresentação para um desenvolvimento de coleção temático, né? Para uma moda praia, por exemplo, que vocês possam entender aí um pouco de criação de narrativa e como que a gente pode apresentar esses trabalhos de uma maneira mais interessante, tá bom? Eu dei uma iniciada aqui para fazer uns testes, mas vou pedir que vocês comecem do zero. Essa página que eu já tenho aqui, vocês vão encontrar com o nome técnico elementos vetor. Esse vocês vão abrir, clicar duas vezes e abrir. Ao longo daqui para frente, o Illustrator ele funciona e ele está programado em computadores de maneiras diferentes. Então, o que eu estou fazendo aqui é muito baseado na programação e no layout do meu Illustrator, tá bom? Mas aí a gente, em sala de aula, consegue ir resolvendo os problemas que surgirem. Vocês vão vir aqui em arquivo, vamos criar um arquivo novo. O Illustrator ele tem essa página aqui inicial com várias pré-definições. Eu prefiro trabalhar com centímetros, já do começo. E como a gente está criando um projeto para web, a gente pode pegar esse modelo pré-estabelecido aqui comum, tá bom? Ou web grande, ou enfim, ou criar é, o seu próprio modelo aqui. Eu vou colocar em centímetros porque eu acho que é uma medida mais fácil da gente se organizar. No número de pranchetas, eu posso colocar quantas pranchetas o projeto vai ter, ou eu posso colocar mais ou menos e depois colocar mais pranchetas, que como eu já sei que o projeto tem 8 pranchetas, eu vou colocar 8. Ah, ele está com configuração RGB, como eu só vou apresentar online, eu vou deixar, mas eu poderia colocar CMYK para, é, para impressão. Aqui eu vou colocar 150 dpi, né? Pixel por polegada. E modo de visualização padrão. Então isso aqui para mim tá razoável. Eu também gosto de aqui nas opções avançadas, aqui em mais configurações, aumentar o espaçamento da tela. Então vamos colocar pelo menos 1 centímetro de espaçamento entre as pranchetas, né? E aí eu já posso aqui agora criar meu documento. Ó, ele criou 8 pranchetas aqui. Primeiro de tudo, eu vou pegar aqui nos meus elementos já esse coqueiro e esse título que eu criei para vocês. Tá? Eu vou colocar ele aqui. Eu seleciono o Illustrator, tudo que você passa o mouse em cima, clica e arrasta, ele vai selecionar. Então você clica e ele vai criar um quadrado e aonde esse quadrado pegar, ele vai selecionar, tá vendo? Tudo. Então, se eu pegar só uma pontinha desse elemento, ele vai selecionar o elemento todo. Se eu pegar clicar e arrastar e passar em cima desses dois elementos, ele vai pegar esses dois elementos. Eu só quero esses dois elementos. Eu dou um Ctrl C e aqui eu venho para esse outro arquivo e dou um Ctrl V. Eles estão menores, aí eu clico e arrasto, ó, eles dois estão selecionados juntos, então o que eu arrastar, porque eles colaram juntos, o que eu arrastar eles vão andar juntos, mas se eu clicar fora e clicar só no coqueiro, ele agora vai arrastar somente o coqueiro. Primeiro de tudo eu vou aumentar esse coqueiro aqui, clicando e arrastando nessa quina. Vejam que eu estou com essa ferramenta selecionada, a ferramenta seleção, que eu também posso chegar nela com a letra V. Então, cliquei na seleção, me apareceu essa grade, e aí eu posso aumentar o coqueiro do jeito que eu quiser, mas percebam que se eu puxar só pelo canto, ele aumenta deformando. Então, eu vou dar aqui alguns Ctrl Zs para voltar ao modo inicial do coqueiro, tá bom? E se eu clicar e arrastar segurando a tecla Shift, ele vai arrastar sem mexer na proporção, e aí já é algo que eu quero mais. Eu vou deixar ele... Outra ferramenta importante é o Zoom, que vocês podem sempre vir clicando na tecla Z, aqui, ó. E aí quando vocês clicarem Z,
ele vem para o zoom. Quando vocês clicarem em V, ele vem para a seleção. Todas essas outras ferramentas têm seus respectivos atalhos. Então, vou voltar aqui para o Z. Ele fica no zoom in, que é um zoom para visualizar mais. Aí eu vou clicando e ele vai chegando mais perto. Se eu apertar a tecla Alt, ele vai para mais distante. Então, eu quero ficar nessa distância. Outra ferramenta importante é a barra de espaço. Sempre que vocês clicarem e segurarem a barra de espaço, ele vai virar uma mãozinha que você pode clicar e arrastar e se mover aqui na área de trabalho. Então, eu vou me movendo aqui à medida do que eu quero fazer. Aí agora eu vou mexer aqui no decor também, que é o nome da coleção. Clicar com o Shift e arrastar, segurando o Shift. Então aqui eu criei já vou colocar ele aqui embaixo, criei um título. Agora eu vou clicar nesse retângulo e vou clicar e arrastar até passando aqui um pouco do canto e cobrindo todo esse coqueiro, para criar um elemento aqui gráfico. Vou pintar esse coqueiro. Eu posso pintar aqui, eu posso pintar ele aqui, ou eu posso pintar ele aqui. Eu vou escolher esse laranja, que eu acho que é uma cor que fica bonita com o decor aqui, e vou mas esse coqueiro, esse quadrado, retângulo, ele tá na frente do meu coqueiro. Eu quero que ele vá para trás. Então, eu clico com o botão direito do mouse, organizar, enviar para trás. Aqui ele já me dá também o atalho, que é Shift, Command no Mac e chave, e uma chave aqui para a esquerda, para enviar para trás. Para frente, a chave é para a direita. Eu vou com o direito, clico com o direito, organizar, enviar para trás. Pronto, ele foi para trás do meu coqueiro. Eu vou localizar esse coqueiro melhor aqui. Deixa eu ver aqui meu arquivo de referência. Eu, na verdade, escolhi que isso daqui fosse preto e que o coqueiro fosse branco. Cliquei aqui, troquei. Agora clico no coqueiro e coloco ele branco. Não gosto de usar o branco porque eu acho o branco muito óptico. Então eu clico aqui no coqueiro. Aqui ele vai me dizer as características de cada elemento. Esse coqueiro ele tem o preenchimento branco e o traçado ele tá sem nada. O traçado, se eu quiser colocar uma cor, eu posso colocar uma cor aqui. E aí o traçado ele tem essa graduação aqui, ó, que nem a graduação do número de pranchetas. Então, mas eu não quero traçado nenhum, então eu venho aqui e tiro o traçado nenhum. Eu só vou clicar 2 vezes aqui cliquei 2 vezes, vai aparecer uma tabela de cores. Eu vou escolher um offzinho aqui. Pronto, que eu acho mais bonito. Uma outra ferramenta interessante do Photoshop, do Illustrator, é que você pode, vou aqui com a minha mão e arrasto. Eu quero colocar um outro quadrado aqui, né, para ter um fundo colorido aqui atrás do decor. Eu posso criar um outro retângulo, que ele vai até aqui perto, clicando e arrastando ele cria, tá? Isso aqui já daria certo, mas eu vou dar um Ctrl Z aqui, e eu posso, com a ferramenta seleção ativada, clicar nesse retângulo, segurar o Alt, e vejam que o meu mouse automaticamente vira 2 mouses. Ele está dizendo que eu estou duplicando essa forma. E aí eu arrasto e ele já cria a mesma forma. Deixa eu dar Ctrl Z aqui. Se eu clicar no decor e segurar o Alt e ele virar duas setas, ele cria um outro decor. Se eu clicar no coqueiro com o Alt, 2 coqueiros. Então eu vou clicar aqui fora, clicar no retângulo, segurar o Shift para ele não sair do lugar, e aí depois eu só puxo esse retângulo até aqui, clicando e arrastando, e vou mudar a cor dele para um dourado.
uma cor que eu acho que ou um marrom, que é uma cor que funciona bem com essa estética decor. Podem deixar esse coqueiro vazando, porque tudo que eu tenho de margem aqui não vai aparecer depois. Então, tudo bem deixar alguns elementos vazando, desde que não vaze na próxima prancheta, tá bom? Ctrl Z. Então, eu já tenho a minha capa. Isso aqui talvez ficou um pouco grande, eu diminuo segurando o Alt e segurando o Shift. Opa, cliquei sem querer aqui. Pronto, e aí eu posso deixar aqui no meio, eu posso colocar um outro título, Sunset Resort Decor, o que vocês quiserem. Esse título eu já estou entregando para vocês, mas se vocês quiserem criar um outro, é só vir aqui na ferramenta texto, a gente vai usar daqui a pouco, clica e arrasta, ele já aparece um texto automático, mas eu posso escrever aqui decor, né, tá bem pequeno, volto aqui na ferramenta seleção, quando eu clicar em seleção, ele vai aparecer aqui caractere, parágrafo, todas essas opções. Em caractere, eu posso escolher uma letra. Eu já tenho essa letra baixada aqui. Eu aumento aqui. Tudo é muito editável, né? Eu posso mexer no tamanho dessa letra, eu posso mexer no espaçamento, eu posso deixar ela mais comprida, eu posso deixar ela mais estreita, posso deixar ela... É que eu criei ela toda maiúscula, mas ela poderia ter minúscula também. Enfim, deixa eu deletar isso aqui. Vamos para frente. Ainda nesses arquivos, é legal a gente ter um comecinho aqui com um texto, né? Como vocês podem ver aqui. E um pouco explicando o que é Art Deco, o que é tudo. Então, eu vou dar um Ctrl C nesse quadrado aqui, Ctrl C. E aí, quando eu clico aqui nessa, aí com a ferramenta seleção, eu clico nessa prancheta 2 e dou um Ctrl F. O Ctrl F é colar na frente. Se eu dar um Ctrl Z, se eu dou Ctrl V, colar, ele cola em qualquer lugar. Se eu dou Ctrl F, ele coloca no mesmo lugar que ele estava na prancheta que eu peguei a ferramenta. Então, vou diminuir aqui um pouquinho isso. Vou pegar esse texto, que também está lá para vocês. Ctrl C. E vou clicar aqui nessa prancheta para dizer onde eu quero colar. E vou dar um Ctrl F. Pronto, coloquei aqui. Essas imagens todas que eu peguei, vocês também têm. Deixa eu ir aqui na minha mesa. Eu salvei elas. Eu vou passar elas para vocês, mas eu não tinha salvo elas aqui no pendrive ainda. Então eu posso clicar e arrastar todas essas minhas imagens, tá? E já jogar aqui no documento, que ele joga automaticamente. Pronto, elas vieram todas umas em cima das outras. Eu vou dar um zoom out para eu poder visualizar. Isso é muito legal do Illustrator, porque você trabalha numa prancheta bem zoom in e zoom out. Então, eu vou de novo clicar aqui em seleção. Elas vêm todas juntas, então se eu clicar e arrastar, elas vão andar todas juntas. Se eu clico fora, ele deseleciona, e aí eu vou separando essas imagens aqui para eu usar conforme eu quiser, né? Peguei essas imagens aqui que eu achei que tinham a ver com Art Deco. Vou ver aqui como que tá no meu... Então, essas três aqui eu vou colocar do lado do meu texto, né? E aí eu vou... Só que elas estão grandes, né? O que eu tenho que fazer? Reduzi-las. Então, eu vou dar um zoom in para eu diminuí-las aqui. Eu vou o tempo todo ficar alternando, tá, gente? Eu já estou usando Se acontecer isso aqui de você clicar na imagem, veja que ela entra num formato meio seleção. Tudo fica meio em branco. E aqui fica uma seleção para você mexer só na imagem. Então, por mais que você clique em outros lugares, não mexe em outra coisa. Isso é legal, mas eu não uso tanto. Então, é só vocês clicarem nessa seta, ou cliquem aqui nessa seta, que aí ele volta para a área normal, e aí, onde você clicar, move. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu tinha mexido aqui nesse tamanho. Não tinha mexido.
Então, eu vou diminuir esse amarelo aqui. E vou agora diminuir esse... Vou diminuir a imagem segurando o Shift, porque eu não quero que ela se deforme. Como eu tô falando de arte deco, eu acho que funciona essas molduras aqui ao redor. Veja, quando você coloca uma imagem perto da outra, ele já alinha, tá? Aí eu vou segurando o Shift, diminuir essa daqui também. Agora eu vou segurando o Shift, colocar isso aqui perto e diminuir. Ficaram muito grandes, né, essas duas. Então agora eu posso selecionar, clicar nessa, segurar o Shift e selecionar essa. As duas estão selecionadas. Ctrl Z. Seguro o Shift e reduzo as duas juntas. Vejam o que acontece, elas duas reduzem. As duas andam juntas com o tamanho. É isso que eu queria. Posso deixar aqui, ficou um pouquinho maior. Então eu venho aqui com o V, que é a seleção, e vou diminuindo, segurando o Shift até ficar alinhado aqui. Acho que ficou razoável, né? E aí eu posso depois só vir aqui e aumentar esse amarelo até uma distância que eu acho ok. Zoom out. Aqui eu vi que vazou, né? Aqui, então eu clico de novo no amarelo e pronto. Uma ferramenta interessante também aqui é essa janela aqui, transformar, alinhar em Pathfinder. Se ela não estiver aparecendo para vocês, vocês podem encontrá-la aqui, ó, alinhar Pathfinder, é só clicar em janela e aí ele vai exibir. O meu vem todas três juntas, talvez um de vocês não venham juntas, mas o meu tá aqui aparecendo. Clico aqui fora. Quando eu clico e arrasto selecionando o retângulo e o texto, eu venho aqui em alinhar e eu peço para alinhar centralizado. Só que ele vai alinhar centralizado pelos dois, pelo eixo dos dois. Não é o que eu quero. Eu vou dar um Ctrl Z. Eu quero que ele só alinhe o texto nesse meu retângulo que já está localizado. Então, eu vou clicar aqui fora de novo. Eu digo, quero esses dois selecionados. E aí, se eu clicar mais uma vez no retângulo, vejam que criou um quadrado azul ao redor do retângulo. Ele agora tem como referência de alinhamento o fundo, que é o retângulo. E aí eu clico agora em alinhamento horizontal centralizado, ele vai mover o texto para ficar alinhado no eixo do retângulo horizontal, e agora eu clico aqui em vertical, alinhamento vertical, e ele coloca no eixo vertical do retângulo. Como o meu texto tinha um excesso de espaço aqui, na caixa de texto, ele considerou o excesso de espaço. Mas eu posso diminuir esse excesso de espaço aqui da caixa de texto, selecionar de novo, clicar no meu retângulo, e agora clicar no vertical, e aí ele vai ficar bem localizado. Agora vamos para o próximo. O próximo slide é um slide de meio moodboard, né, de referências. Então aqui eu vou pegar essas minhas imagens em ordem que eu criei aqui e vou localizá-las, né? Para agilizar, eu vou só pegar as que eu tenho aqui e já colocar essas que eu não mexi no tamanho e mostrar para vocês uma ferramenta de corte interessante do Illustrator, tá? Que eu usei para colocar elas aqui, ó. Selecionei tudo, cliquei, arrastei, Ctrl C. Vou clicar aqui nessa tela para dizer onde eu quero colar e vou dar um Ctrl F. Pronto, ele colou. Vamos, por exemplo, nessa imagem aqui, ó. Vejam que ela não está igual a essa, né? O que eu fiz? Eu tinha vou clicar e arrastar esses dois aqui, segurando o Shift para eles não saírem do eixo. E aí eu quero colocar essa imagem segurando sempre Shift, Alt, Shift sozinho, para não deformar a imagem. Eu quero colocar essa imagem aqui, no meio disso tudo. Coloquei aqui no tamanho. Ela está muito grande. O que eu faço para recortar essa imagem? Eu vou aqui em retângulo, vou posicionar o meu retângulo mais ou menos aqui onde eu quero que ele crie, vou clicar e arrastar, criando um retângulo em cima dessa imagem. Esse meu retângulo está transparente, mas se eu clicar em preenchimento, ele vai ficar branco.
Aí eu venho aqui, aperto V, né, para voltar para a ferramenta forma. Clico fora. Agora eu tenho um retângulo e eu tenho essa imagem. Deixa eu dar um Ctrl Z. Quando eu seleciono essas duas partes, né, ficaram as duas selecionadas, eu clico com o botão direito, me aparecem algumas opções que eu posso fazer com esses dois elementos. Quem já usa o CorelDRAW, isso aqui é tipo um Power Clip, mas aqui a gente chama de criar máscara de corte. Então, crio uma máscara de corte e pronto. Essa imagem fica do tamanho do retângulo que ela estava em cima. Aí eu vou só andar um pouquinho aqui com ela e criei um mood board. Todas essas outras imagens, ó, essa aqui também eu fiz uma máscara de corte. Vejam como ela está menor. Essas outras eu deixei do tamanho, essa eu nem usei. Essas outras eu deixei do tamanho que eu queria, tá bom? Vocês editem aí à medida que vocês quiserem. Meu mood board está pronto, meu release está pronto. Vamos agora criar uma cartela de cor. Eu vou pegar esse retângulo, dar Ctrl C, clicar aqui, dar Ctrl F e vou nessa segunda ferramenta aqui, que é a ferramenta Seleção Direta ou A. Quando eu estou com a ferramenta de seleção direta, eu posso mexer nos pontos, ó. Vejam, posso criar um desenho assim, posso selecionar, sempre clica para dizer o que você quer fazer e move, que aí o Illustrator vai entender. Ctrl Z, Ctrl Z. O que eu quero eliminar esse nó. É só eu ir aqui na ferramenta forma e se eu pousar em cima, não é na ferramenta forma, perdão, é na ferramenta caneta. A ferramenta caneta, ela desenha formas. Eu poderia desenhar esse detalhe aqui. Clico aqui, crio um ponto. Se eu apertar o Shift, seguro, ele vai criar uma linha reta aqui. Venho até o outro ponto. Tento chegar aqui na quina. E fecho a minha forma aqui. Poderia desenhar. Eu não quero desenhar, eu vou só editar esse elemento que eu já tenho. Então, eu só quero eliminar esse ponto. Quando eu estou com a caneta, ele pode criar pontos onde não tem, veja que ela cria um maisinho aqui, ou ele pode eliminar pontos. Eu vou eliminar esse ponto. E agora porque isso daqui é a âncora desse ponto. Aí eu vou clicar nesse ponto com a ferramenta forma, clicar e arrastar segurando o Shift, que aí ele vai andar para cá. Outro elemento de alinhamento é quando você, com a ferramenta forma, clica e arrasta um elemento em cima de uma camada e clica aqui alinhar à esquerda, ele vai alinhar à esquerda com a camada. E aí é isso que eu quero. Agora eu vou criar um textinho aqui de cores, clico e arrasto. Já está com a minha última fonte que eu usei, escrevo cores. Eu vou escolher uma outra fonte aqui. Essa fonte, vocês podem... Opa, tem que selecionar a imagem, a forma aqui para mudar a fonte. Vocês podem escolher o que vocês quiserem, eu vou usar... Deixa eu escolher aqui, decor, esse aqui. Isso daqui tá tudo meio... Eu vou colocar no automático. Isso aqui eu vou colocar em 0, porque eu mexi muito no tamanho das... Isso aqui eu vou colocar em 100%, e aí fica tudo... Isso aqui eu também vou colocar em 100%. E aí, isso aqui eu vou diminuir um pouco o tamanho dessa letra. Então, ficou assim, cores. Aí eu vou criar, para eu não ter uma cartela de cores só com um retângulo, né, eu posso criar uma cartela de cores com umas outras formas que são mais interessantes do decor. Então, ou eu posso editar esse triângulo. Então, eu venho aqui com forma, clico nesse ponto, seguro o Shift, seleciono esse outro ponto, clico e arrasto segurando o Shift, e aí ele cria uma forma mais interessante, assim, um losango. Clico aqui no V para voltar para minha ferramenta seleção. Clico e arrasto segurando o Alt, segurando o Shift, e olha o que ele faz, duplica. Tá num tamanho relativamente bom aqui.
eu quero repetir o que eu fiz, eu dou um Ctrl D. Ó, ele vai colocar essa mesma forma na mesma distância que eu criei. Vou aqui agora escolher o meu Pantone, clico e arrasto para criar uma caixa de texto, escrevo Pantone. Não quero essa fonte. Venho aqui em forma, né? Forma seleção. Seleção. Venho aqui em seleção, venho aqui em caractere, vou escolher um Arial normal aqui. Vou diminuir o tamanho desse Arial para caber na minha caixa de texto. Posso centralizar aqui no parágrafo, clicando em parágrafo, centralizo. Clico 2 vezes aqui para editar essa caixa de texto, vejo que ele voltou a poder escrever, e aqui eu dou um Enter e escrevo meu Pantone. Aqui eu fiz algo que eu não precisava, agora eu posso clicar e arrastar isso, só que eu percebi que isso é um trabalho que não vai deixar tudo alinhado, então eu vou deletar, clicar e arrastar, deletar tudo isso. Vou alinhar esses dois, clicar, selecionar os dois, dizer para o Illustrator para ele clicar mais uma vez aqui no retângulo, no losango, para informar que eu quero centralizar pelo losango. Clico aqui, só no alinhamento horizontal. Clico fora, então ele agora está alinhado horizontalmente. Seleciono os dois, clico segurando Shift e o Alt para duplicar e não sair do eixo, e agora sim ele duplica os dois. Dou Ctrl D, e aí a minha cartela com 4 cores está pronta. Vamos agora. Aí eu tenho mais 3 pranchas para fazer. A primeira com o mix de beachwear, o de saídas e o mix de produto, onde eu misturo tudo juntos. Então vou selecionar aqui no meu... Eu tenho que copiar, né, esse elemento que eu criei aqui de cabeçalho. Deixa eu ver aqui. Seleciono esses dois com a ferramenta Forma, Ctrl C. Selecionei os dois, dou Ctrl C. Clico nessa prancheta, dou Ctrl F. Clico na outra prancheta, dou Ctrl F. Venho com a ferramenta Texto. Clico nela. Clico 2 vezes em cores, eu posso escrever beach. Clico 2 vezes em cores aqui que copiou e escrevo saída. Saídas. Ou saída. Aqui eu escrevi saídas e não coube. Quando não cabe, eu voltei aqui para minha ferramenta Forma. Quando não cabe, eu dou um zoom e ele me informa que eu tenho mais texto. Por isso que cria esse maisinho aqui. Significa que eu tenho mais texto que não coube. Eu venho aqui na ferramenta Seleção Direta, arrasto. Opa, não é na seleção direta. É na ferramenta, acho que texto mesmo. Não é na texto, é na ferramenta na ferramenta Seleção. E aí eu só clico e arrasto e eu aumento essa caixa de texto e ela vai caber o S que eu precisava. Zoom out. Criei meus 3 cabeçalhos muito rápidos. Vamos agora selecionar as peças de beachwear, né? Eu não vou começar por elas, eu vou começar pelo meu mix de produto. Vou selecionar de novo aqui o seleção, apertando V. Clico nesses dois, Ctrl C, Ctrl F. Vou mover aqui com a mão, com a barra de espaço. Vou clicar no texto, vou clicar 2 vezes em saída e vou escrever mix. Posso colocar o parágrafo centralizado aqui para ficar mais bonito. Vejam, dei um zoom out. Agora o que eu vou fazer? Eu tenho lá nos elementos vetores um bonequinho que eu coloquei para vocês que eu acho que ele fica interessante de montar o mix de produto. Eu vou pegar ele desse arquivo aqui que eu peguei, dou um Ctrl C, ou vocês pegam ele aqui, tá? Dou um Ctrl C. Vou clicar na página que eu quero colocar e vou dar um Ctrl F. Pronto, ele apareceu aqui na minha página. Gente, uma coisa que também é importante de vocês trabalharem com o Illustrator é o bloquear alguns elementos, sabe? Então aqui vocês podem localizar ele, podem fazer aquilo que eu disse. Clicou na
prancheta, arrastou, selecionou, coloca aqui ele no centro. Agora, para duplicar todo mundo é só clicar, segurar o Shift, segurar o Alt e colocar numa distância boa. Dá o Ctrl D, ele vai criar os 5. Achei muito perto, deleto. Clico de novo com Alt, Shift, arrasto, ficou mais distante. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Pronto, agora está numa distância razoável para mim. Eu vou selecionar esses 5 elementos, porque como eu vou colocar os meus modelos em cima desse boneco, é possível que ele se mexa. Então eu não quero que eles se mexam mais. Então eu venho aqui, seleciono 5, clico, arrasto, seleciono 5. Venho objeto e eu posso bloquear esses objetos. Bloquear seleção. Pronto. Então aqui eles não se mexem mais. Depois eu posso vir aqui em objeto, desbloquear tudo e aí ele desbloqueia. Mas por enquanto eu quero que fique bloqueado. Então eu venho aqui agora selecionar as minhas roupas, né? Eu deixei aqui algumas para vocês. Deixa eu apagar essa imagem aqui. Eu deixei várias para vocês. Vocês podem escolher, depois brincar com elas. Mas eu vou já pegar aqui para ganhar tempo todos os que eu criei. Então vou selecionar eles aqui. Vejam que eu selecionei tudo sem querer, né? Isso é uma outra ferramenta que um dia eu mostro para vocês, que é camadas, que eu gosto muito de mexer com camadas para essa questão de seleção, ó. Quando eu bloqueio a camada que tem algum elemento aqui com o quadrado, ele já não seleciona essa camada. Então eu vou pegar aqui rapidinho, vocês vão ter eles separados aqui, tá? Para vocês brincarem. Alguns vão estar agrupados, outros não, isso a gente conversa juntos. Mas eu vou tentar entregar tudo agrupado para vocês. Vou aqui pegar para ser mais rápido, Ctrl C, vou dar um Ctrl F, clico sempre na prancheta, Ctrl F e ele veio. Aí agora eu venho e localizo esses elementos em cima do meu croquis, do jeito que eu quiser. Tem essa calça, aí tem essa camisa aberta, tá tudo separadinho aqui. Aí tem esse, o conjunto não está separado. Ctrl Z, vou dar um zoom out. Tiro a minha camisa de cima, que tá junta. Seleciono tudo aqui, dou um Ctrl G e ele agrupa. Aí agora ele vai andar juntos. Clico fora, seleciono a calcinha, Ctrl G. Eu poderia chegar nisso de outra forma. Posso selecionar tudo, objeto, agrupar. Ctrl G. Vejam aqui. Então, vou fazer isso de novo, Ctrl G. Agrupei, posso andar com eles junto, crescer eles junto. Então, tá aqui, coloquei no lugar. Coloquei a camisa por cima para fazer uma graça. Depois eu ensino a apagar os lacinhos da calcinha apareceram. Vou colocar aqui a minha hot pants. Esse aqui também está separado. Ctrl Z. Seleciono tudo. Ctrl G. Agrupei. Esse veio sem as lateraisinhas aqui, tá? Já vou aproveitar para ensinar algo para vocês. Quando eu tenho um grupo, vou ver aqui para voltar para a ferramenta de seleção. Vejam que está se movendo. Ctrl Z, Ctrl Z. Quando eu tenho uma forma agrupada, eu não consigo mexer nela em partes separadas. Mas se eu for aqui na forma e eu clicar 2 vezes nela, eu consigo agora mexer nela nas suas partes. Aí eu vou com a forma selecionar esse, segurando o Shift. Vou usar aqui a ferramenta refletir, vou clicar nela 2 vezes. Vejam que ela já refletiu aqui. Eu quero que reflita verticalmente. Ela refletiu verticalmente. Eu vou só clicar em copiar. E aí eu vou voltar aqui para minha ferramenta forma. Clicar segurando o Shift. Arrastar. E clicar com o botão direito. Organizar. Trazer para frente. E pronto. Meu drapeado veio aqui para frente. Não sei se isso vai acontecer com vocês. Talvez não aconteça. E aí eu clicando 2 vezes aqui. Eu saí da seleção do grupo e agora continua agrupado, tá? Vou dar um zoom out, vou dar um zoom in, vou agora ver esse daqui, tá desagrupado?
não tá desagrupado. Vou selecionar todo ele, objeto, agrupar. Pronto. Clico fora, clico no objeto, ele agora se move todo junto. Então aqui eu tenho o meu mix de produto e agora eu vou brincar de colori-lo. Aqui, o preto e branco é muito legal pro Art Deco, né? Então eu vou vir aqui na ferramenta de seleção, eu quero mexer nisso separado. Como é que eu faço? Clico 2 vezes. Cliquei 2 vezes, agora eu posso brincar com isso daqui. Eu gostei desse off, eu só vou mudar esse preto para um preto mais escuro. Eu escolhi esse segundo preto, eu posso até colocar esse preto mais claro. Clico 2 vezes aqui fora, ou aqui nessa seta, e pronto. Mudei. Esse biquíni, essa camisa que vocês receberam, ela já tá toda agrupada e ela tá com um padrão que eu criei. O legal de brincar com padrão no Illustrator é que você pode replicá-los, né? Por exemplo, eu quero que essa calça seja nesse mesmo tecido. Eu vou clicar 2 vezes nela, vou entrar aqui no grupo e vou clicar nessa calça, ela ainda está agrupada. Clico mais 2 vezes, ele entra só na perna da calça. Aí eu venho aqui na ferramenta conta-gotas e coloco o mesmo tecido. Volto aqui na forma, clico nessa perna, conta-gotas, clico de novo aqui e ele vai me dar esse tecido. Volto na forma, na seleção, desculpem, clico no cós, clico no conta-gotas e posso colocar esse cós aqui giradinho que eu tenho na minha camisa. Clico 2 vezes aqui fora, clico na seleção, clico 2 vezes aqui fora, dou um zoom out, percebam que eu fiz uma calça do mesmo tecido da minha camisa. Vou agora brincar com as cores nesse daqui. Mesma coisa, conta-gotas, quero que a hot paint seja preta, quero que o top seja off e a argola seja preta. Clico na argola, seleciono tudo, clico 2 vezes, entrei no grupo, clico na argola, conta-gotas, pronto, uma argola preta para ficar legal. Vou na seleção de novo, clico 2 vezes aqui fora, foi. Aqui tá tudo agrupado, clico 2 vezes, vou colocar isso preto, conta-gotas, preto. Vou colocar a parte de baixo preta. Venho aqui em seleção, seleciono um pedaço, conta-gotas, preto. Posso brincar ainda, colocar esses 2 pedacinhos aqui, shift, seleciono esses 2, dou um zoom, e conta-gotas, digo que quero essa alça preta. Clico fora para selecionar mais esses 2, shift, preto. E posso ainda brincar colocando essa argola preta e essa argola branca para fazer esse jogo de não gostei. O que eu quero fazer? Na verdade, eu quero que essa argola seja preta. Clico na argola, conta-gotas, preto. E aí eu posso agora mudar essa argola, sempre voltando aqui para a seleção, brincando entre a seleção e o conta-gotas, que era a argola branca. Só que eu posso colocar esses rolutês aqui em outras cores. Clico aqui fora, ó, um jeito de pintar eles 2 mais rápidos. Seleciono tudo, clicando e arrastando. Se eu usar o Alt ou o Ctrl, se eu não me engano, agora eu não vou saber qual é a ferramenta, mas ou o Shift, eu acho. Selecionei os 3 juntos. Se eu usar o Shift, ele tanto pega como ele tira. Se eu segurar o Shift, ele acrescenta. Se eu segurar o Shift e clicar no que está selecionado, ele tira. Então, ó, selecionei esses 4, conta-gotas, branco. Cliquei aqui fora, clico fora. Selecionei esses 4, Shift para tirar a argola que eu quero deixar branca, conta-gotas, preto. E agora eu estou satisfeito com esse maiô aqui bicolor. Clico aqui para sair da seleção, zoom out. Agora eu vou brincar um pouquinho com esse daqui. Eu posso deixar ele, cliquei 2 vezes, eu posso deixar ele preto e posso deixar os rolutês brancos e posso deixar isso aqui preto e os rolutês brancos. Estou satisfeito. Pronto.
Aí nesse eu vou ensinar mais uma ferramenta legal, que é vocês aplicarem uma estampa. Então eu vou pegar aqui, dei um zoom out, vou clicar com a ferramenta seleção, vou arrastar esse meu coqueiro que está agrupado para cá para cima, vou diminuir ele segurando o shift e vou colocar ele aqui em cima do meu. Ele está atrás, né? Como é que a gente clica com o botão direito, organizar, trazer para frente. Pronto, ele veio para frente. Eu diminuo ele um pouquinho mais, que eu quero que ele fique aqui do tamanho do meu. E aí eu vou deixar ele preto. Como que eu faço ele aqui preto? Escolhi o preto que eu já tinha escolhido. Pronto. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero criar um localizado, uma estampa localizada. Deixa eu diminuir ele aqui mais um pouquinho. Então, mas eu quero dar algum detalhe. Então, eu vou agora desenhar aqui livremente. Eu posso desenhar com a caneta. Então, eu clico e posso criar ou posso criar vários retângulos aqui, que também é interessante. Mas eu vou desenhar com a caneta para vocês virem a caneta. E vou criar um mar aqui. Clico, seguro com Shift. Clico. Sempre segurando Shift, ele vai fazer meio que um retângulo aqui. Deixa eu dar um delete nesse retângulo. Eu vou criar, na verdade, um retângulo com os retângulos. Então, aqui eu quero um retângulo mais claro, então eu vou colocar um retângulo begezinho aqui. Clico 2 vezes. Criar um retângulo bege. Pronto. Clico fora. Eu posso arrastar esse retângulo segurando Shift e Alt, ele vai duplicar com a mesma cor. Eu posso pegar esse ocre, que é bonito, coloco ele aqui. Eu posso agora também duplicar esse retângulo, aumentá-lo e colocar um preto nele. Pronto, eu criei um listrado aqui. Eu quero que esse retângulo, que esse coqueiro venha para frente desse retângulo, desses listrados. Organizar, trazer para frente. Pronto. Aqui eu posso também girar esse coqueiro. Ó. Se você posicionar o seu mouse aqui, ele vai virar uma curva. E aí você pode ir girando esse coqueiro para localizá-lo de um jeito interessante. Pode diminuir segurando Shift. Acho que eu girei demais. Deixar ele aqui. Pronto. Agora eu vou selecionar tudo isso e agrupar. O coqueiro, o retângulo 1, retângulo 2, retângulo 3. Objeto, agrupar. Agrupar. Eu quero colocar ele virou um grupo aqui. Eu quero colocar esse grupo dentro do meu maiô. Então eu vou clicar no maiô com a ferramenta seleção, dar um Ctrl C, dar um Ctrl F. Eu preciso que esse maiô fique na frente do meu coqueiro, organizar, trazer para frente. Ele veio para frente. Pronto. Agora você clicar no coqueiro, no grupo do coqueiro, segurar o Shift, clicar nesse meu maiô e eu vou clicar com o botão direito, criar uma máscara de corte. Pronto, eu tenho um desenho localizado, que é uma ferramenta bem interessante da máscara de corte. E agora eu tenho esse mix de produto, né? E aí, como eu já decidi tudo, tô achando bonito, agora eu vou aqui colocar as peças separadas na praia, no beachwear. Opa, carreguei sem apertar o Alt. Vejam que eu tenho que apertar o Alt para ele duplicar. Vou apertar o Alt aqui. Vou segurar e apertar o Alt aqui. O Alt aqui. O Alt aqui. O Alt aqui. Isso aqui é interessante. Quando eu crio a máscara de cortes, lembrem que deixa eu dar Ctrl Z. Lembrem que eu tinha dado Ctrl C e um Ctrl F aqui no coqueiro. Então, o coqueiro ele está dentro de um maiô igual ao outro. Então, ele tem 2 maiôs. Que está o coqueiro dentro e o maiô inicial. Ctrl Z.
Então eu preciso agrupar esses dois para eles andarem juntos. Agrupar. Clicando com o direito também aparece a opção agrupar. Então eu dou um zoom out. Agora sim, ando com esse. Eu posso, vou deletar esse que eu não preciso. Eu posso inclusive, e aí eu tenho um top aqui, né? Um top, tomara, um top sem alças. E aí eu posso inclusive arrastar essa hot pants e criar uma hot pants branca. Off-white, né? Pronto. E aí eu tenho o meu mix de moda praia aqui. Só depois colocar tudo juntinho assim, dou uma aumentada para as pessoas verem eles. Eu posso inclusive colocar um texto aqui embaixo dizendo que é cada um deles. Selecionar esses dois, clicar no TQC e no top de amarração e alinhar. Esses dois aqui também, seleciono os dois, clico no cortininha, alinho. Seleciono os dois, clico no sem alça, alinho. E assim eles ficam. Isso tudo depois a gente pode melhorar a distribuição, seleciono esses dois, que é tudo ajuste mais fino, tá bom? Aqui eu tenho as minhas peças de moda praia. As peças de... eu só tenho uma camisa e uma calça, vou clicar aqui e arrastar, aumento ela. Eu poderia inclusive colocar esse conjunto, eu já tenho ela aqui fechada, que eu deixei preparada para vocês. Ctrl F, Shift, aumento. Pronto, eu poderia colocar mais um vestido, colocar mais alguma coisa aqui, né? Mudar as cores disso, isso é pra frente. Então eu tenho essas duas peças, vejam que tá tudo meio com a cara de decor, tudo com... Aqui eu posso dizer as cores, né? Eu vou ter um off, clico nesse... Agora que eu já tenho as cores com conta-gotas, digo que tem um off. Também vou ter um ocre, né? Clico com conta-gotas, ele vai pegar esse ocre daqui. Clico nesse, clico com conta-gotas, ele vai pegar esse bege daqui. Onde conta-gotas pegar... Cadê? Deixa eu dar um zoom aqui que ele vai pegar esse bege. Conta-gotas. Vamos lá ver se ele transformou. Transformou. Zoom out. E aí eu tenho as minhas cores da coleção. Para finalizar, eu copio esse retângulo, Ctrl C, Ctrl F. Coloco ele aqui do tamanho que eu quero, posso fazer. Ctrl C nesse texto. Ctrl F aqui. Obrigado, o contato de vocês. Precisa aumentar aqui a... Vem aqui, aumenta, arrastando. Obrigado. Centro. Seleciono isso tudo aqui. Centro horizontal, centro vertical. Opa, não ficou no direitinho, eu localizo. Centro horizontal, centro vertical. Posso dar uma graça e colocar mais aqui para baixo, como vocês desejarem, escrever o contato, escrever outras informações. Deixa eu selecionar isso aqui tudo e deletar. Pronto, tenho o meu material aqui bem básico. Vou aqui em arquivo, salvar como. Eu posso salvá-lo em seu computador. Eu posso salvá-lo como a apresentação, decor, formato Adobe Illustrator, salvar. E aí, depois que ele acabou de salvar, eu vou salvar como um PDF. Apresentação, salvar como. Apresentação decor, eu mudo aqui para Adobe PDF. Eu posso, quando eu clicar em salvar, ele abre uma nova janela onde eu posso editar as configurações. Então, eu posso colocar aqui menor tamanho do arquivo, se eu for enviar para o WhatsApp, ou posso colocar qualidade tipográfica se eu for imprimir. Como eu vou mandar para o WhatsApp, qualidade tipográfica é menor tamanho do arquivo. Fica bem fácil de salvar o PDF. Ok. E pronto. Tem alguns outros detalhes que a gente pode discutir ao longo do que forem aparecer para vocês, mas basicamente quando vocês agora forem ver aqui deixa eu ver se ficou salvo aqui em Senac Fausto. Eu acho que ficou salvo na minha mesa.
Onde é que ficou salvo, meu Deus? Arquivo. Salvar como? Aula Adobe Illustrator e... Tá no pendrive. Aqui. Pronto. Vou clicar aqui só pra dar uma... Ó, vejam que ele ficou ótimo, né? O tamanho do... O... Enfim, é isso. Espero que tenham gostado e bom trabalho.